Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Podcast. Estamos de volta aqui nessa proposta muito bacana do Grupo Diário com o Teresópolis Shopping Center, trazendo para você alguns convidados especiais da nossa cidade, pessoas importantes, pessoas que você inclusive está sugerindo aí através dos nossos canais de comunicação. Quero começar o programa já agradecendo efetivamente ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, a minha casa hoje, que gentilmente me cede a estar aqui dentro desse projeto, e já agradecendo a sua manifestação de carinho aí pelas redes sociais. Sempre muito bom ouvir a sua opinião e principalmente seu elogio, A gente fica feliz depois de tanto tempo ainda, de uma relação tão duradoura entre eu e você, termos ainda elogios é sempre muito importante. O Diário Podcast tem essa proposta de levar para você em casa algumas pessoas importantes do nosso município, falar um pouco da relação dessas pessoas com a cidade e também, é claro, da história de vida dessas pessoas, que afinal de contas, a gente está aqui para contar um pouquinho dessas histórias. Nós vamos contar algumas histórias aqui no Diário Podcast e eu espero que você goste. Se você quiser fazer alguma sugestão para o Diário Podcast, manda para cá. Todas as redes sociais do Diário, do Grupo Diário, estão à sua disposição. Então entre em contato, dê lá a sua sugestão, fique à vontade. Pode sugerir gente importante. Só não me venha com o presidente da República, o Roberto Carlos, Porque esse pessoal aí é mais difícil da gente conseguir falar, Mas vamos lá falar do meu convidado de hoje. Como sempre, eu tenho trazido aqui muitos amigos de longa data, inclusive, E esses amigos têm compartilhado aqui algumas histórias importantes, já citando aí alguns que passaram aqui, Dr. Caio, Dr. Márcio, a Mariana, enfim, pessoas muito bacanas, o Eloy, pessoas que compartilharam um pouco de nossas histórias. Esse cara que está aqui comigo hoje é meu amigo de longa data, é um teresopolitano nato, um produto da casa, a gente chama de produto da casa, E uma pessoa absolutamente apaixonada pela cidade, assim como eu, assim como muitos que vão passar por aqui dentro desse projeto. Rogério Branco está aqui comigo hoje para a gente falar um pouco também sobre a área da construção, dos empreendimentos imobiliários, que é a expertise dele, mas vamos falar de muitas outras coisas, principalmente sobre a relação do Rogério com a cidade de Teresópolis. Rogério, obrigado pela tua participação. Saiu esse filho. A gente já está aqui numa tratativa há um bom tempo, O Rogério tem uma agenda aí conturbada, complicada, mas a gente conseguiu hoje, estamos aqui, finalmente, para bater um papo para você que está em casa acompanhar. Primeiro, obrigado pela tua participação, tá, Rogério? Fiquei muito feliz, sempre fiz questão de dizer, aqui para o pessoal Júnior, o pessoal do Diário, que o Rogério é uma das pessoas que eu não abri a mão de estar dentro desse projeto, Já fizemos algumas entrevistas em alguns momentos, mas não com essa liberdade que a gente está tendo aqui hoje, Rogério? Sim, acho que é a primeira vez que a gente vai falar um pouco. Mas eu queria começar te perguntando como é que aquele cara que jogava bola lá no estadual, batia lá as peladas de vez em quando, saía para as domingueiras de noite, onde a gente se encontrava às vezes, foi parar nessa área tão rica, tão importante, que é uma área que, mais que comercializar, realiza sonhos das pessoas. Como é que você chegou nessa área hoje? Conta um pouco da tua trajetória aí, o pessoal de casa conhecer. Excelente, Anderson. Primeiramente, agradecer também a oportunidade de estar aqui, Estou muito lisonjeado, de fato. Primeiro por estar aqui e principalmente por estar aqui com você, Uma pessoa muito querida, um profissional que admiro muito, acompanho seu trabalho já, esse tempo todo e com certeza Teresópolis ganha muito com você aí, nos abrilhantando de novo nas telinhas. Eu brincava agora aqui nos bastidores, falando assim, olha, acho que vamos fazer um Volta Anderson aí. Mas muito bom estar aqui com você, bater esse papo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Legal. Mas vamos falar um pouquinho dessa história, Então, essa história começa, Anderson, começa com, na verdade, uma herança. Uma herança, não uma herança física, financeira, mas uma herança de legado, Legal. Meus avós paternos, meu avô paterno e meu avô materno, todos dois eram construtores. E esses dias até o tá no sangue, Vanderlei publicou
o querido Vanderlei, o presidente aí dessa instituição, publicou uma foto do meu avô em 1982. Eu tinha 2 anos apenas. E aí vinha um histórico ali falando sobre meu avô e falando da trajetória dele como construtor civil. Que legal, cara. E foi muito bacana, eu fiquei muito feliz de ter visto aquela foto, porque consolida muito aquilo que eu venho falando há muito tempo, né? E eu não tinha aquele registro e fiquei, inclusive salvei lá, guardei nos meus arquivos lá, porque é um material muito rico de fato. Mas, Bacana. basicamente, o meu avô era uma pessoa bem simples, bem humilde também, um pedreiro, que ao longo do tempo foi ganhando habilidades, foi se aperfeiçoando, foi formando ali pessoas que na sua comunidade, meu avô morava no Rosário, Olha. na sua comunidade ali precisava de emprego e aí foi juntando um grupo e ali formou uma equipe e aí fazia várias empreitadas, né, em prédios aqui, no Rio de Janeiro, fora do estado. Legal. Eu sou avô paterno, seu Sebastião Branco. E meu avô materno é também um construtor civil, um pedreiro, que inicia na construção civil, de fato, porque naquele momento era o local onde mais se empregavam pessoas, né? Até hoje, na verdade, a construção civil é um grande vetor de empregabilidade, né? Porque ela ainda é muito manualizada, então ela depende de muitas pessoas para a coisa acontecer. E não era diferente nessa época aí, talvez lá pela 60, 70, por aí. E aí, meu avô era um residente da Fazenda Alpina, né? Arrieiro, Campo Grande, Posse. E desde muito pequenininho ele já ia pro campo de trabalho com o pai dele, ele sempre conta isso bastante pra gente, meu bisavô no caso. Ele era um profissional chamado cambuqueiro, o cara que era um artesão de pedras, né? O cara que extraía a pedra in natura e fazia ali. Beneficiava ela para isso. Legal. E meu avô, desde 5 anos, ia com ele lá para pedreira e até que um dia alguém pediu, eu compro a sua pedra desde que você coloque ela num lugar para mim. Aí ele inicia a trajetória dele na construção civil. Pois bem, meu avô também faz uma trajetória na construção civil, basicamente da mesma forma que meu avô paterno, e meu avô materno chama Hercílio. E também, década de 80, assim, ele já está com um grupo bem grande, já tem uma empresa, né, formalizada, ainda bem insípida, mas começa a fazer trabalhos importantes e tal, aqui, construções maiores. Ele militou muito na área ele é um cristão até hoje, né? Da Igreja Assembleia de Deus, e aí ele militava muito na área de construindo os templos, né? Legal. E fez alguns trabalhos bem bacanas aqui que estão aí ainda, né? Aquelas pedras ali onde tem a praça do Ginda Bloch, ele fez a biblioteca, trabalhou naquela parte daquela construção. Aliás, ele é um projeto, né, arquitetônico dos mais bacanas, né, que nossa cidade. Ele trabalhava muito para o saudoso Adolfo Bloch, né? Então alguns trabalhos ele fez para ele, e um deles foi aquelas. Não custa nada lembrar que o projeto, né, da escola é do Oscar Niemeyer, com o paisagismo do Burle Marx, né? Que é aquela parte do entorno, né? Daquela praça toda de Burle Marx. Então, e um período que fomos muito agraciados com o ponto de vista da arquitetura, né? E do próprio paisagismo mesmo. Teresópolis, desse período, ainda tem muita coisa muito bonita que está meio escondido em alguns locais, alguns sítios e tal, que era exatamente essa junção do Niemeyer com o Burle Marx e vários outros arquitetos renomados. Pois bem, e eu sempre fui muito ligado a eles, né? Então, desde pequenininho, eu sempre fiz questão de andar com eles, ir para lá e tal, e acompanhando esse dia a dia deles, eu ficava admirado de chegar num terreno baldio lá, vazio, todo feio, cheio de lixo, cheio de problema, e de repente voltar daqui a uns 6 meses, 1 ano, e tinha uma casa linda, construída. Coisa maravilhosa. Essa magia é legal, né? Foi talvez uma das que mais me marcou com meu avô materno, seu Hercílio,
foi uma construção na Gleba 11, se eu não me engano, lá no Comari, para um cliente chamado Dr. Abraão. Isso me marcou, até hoje eu lembro muito. Ele ficou durante 4 anos extraindo pedra do local para poder fazer a casa do cliente dele. Olha só. E foi um período que eu acompanhei, né? E quando eu já estava ali adolescentezinho assim, e voltei à casa pronta ali. Foi muito bacana. Isso me chamou muita atenção e plantou no meu coração a semente. Cara, é isso que eu quero fazer quando eu puder escolher a minha profissão. E foi isso que foi se direcionando a vida, né? No dia que eu tive a grande oportunidade de entrar, não perdi tempo, juntei todas as energias que tinha, todos os ensinamentos e vim com força total para fazer a diferença nesse mercado, Anderson. Você falando aí, Rogério, eu me lembro de algumas questões que passaram, inclusive aqui pelo Diário Podcast, que todas envolvem a questão do nosso envolvimento emocional com aquilo que a gente faz, né? Você fala da construção civil, você fala da área que você atua com brilho no olhar, com paixão. Assim como eu também faço hoje, né, na educação, como fiz durante muitos anos na comunicação. Acho que a gente tem que ter amor e tem que ter, né, tesão mesmo por aquilo que a gente faz. Hoje a gente vê muito profissional que você olha no olho do profissional, mesmo que ele já esteja há anos fazendo aquilo que ele faz, que já tem até uma carreira consolidada, mas a gente não consegue enxergar isso que eu enxerguei aqui quando você conta a tua história, a tua relação com a tua atuação profissional hoje. É muito mais do que realizar-se financeiramente, muito mais do que ter conquistas, acumular coisas. É se realizar mesmo enquanto ser humano, fazendo aquilo que você ama, né? A gente tem visto isso. O Dr. Caio, quando falou aqui, né, do processo dele para chegar a ser juiz federal, o Dr. Márcio como delegado, a Mariana falando de mercado financeiro com um brilho no olhar, a gente vê que ela ama aquilo que ela faz. O Eloy também, você agora. Ou seja, não por acaso as pessoas que se destacam, né, as pessoas que são importantes no nosso dia a dia, têm esse elementinho aí que muita gente chama de fator X, elemento X, seja lá o que você queira chamar, tesão por aquilo que faz, não tem nome. É importante que você reconheça isso nas pessoas, né? Você tem noção dessa tua realização porque foi perceptível no teu olhar quando você fala da tua relação, né, familiar e da tua chegada à tua profissão, o quanto isso te emociona, o quanto isso te traz um grau, né, de pertencimento tão grande. Eu não gosto dessa palavra pertencimento, mas é isso mesmo, né? É isso. É pertencer àquilo que você faz, né? Você consegue se identificar assim, apaixonado pelo que faz? Consigo sim, Anderson. Inclusive, esse é um discurso nosso, assim, acho que até transcende a questão do discurso, né? Acho que é o dia a dia nosso lá, principalmente estilo com a de vida, equipe. Né? Um estilo de vida, isso. Até com a equipe mesmo, eu sempre falo muito sobre isso, Anderson. Com a equipe e com meus filhos também. Eu tenho 3 filhos, né? Apesar de não parecer. Essa cara de menino, gente. Tem um que já vai fazer 20 anos agora. Mas o que acontece? Eu aprendi logo cedo, Anderson, que o objetivo nosso de vida, se ele tiver limitado a uma questão material, o teto é muito baixo. Pequeno. E eu tenho visto muitas pessoas hoje até sofrendo muito com depressão, com outras patologias aí da modernidade, né? Eu falo da modernidade porque depressão não é uma patologia da modernidade, mas parece que estão vivendo uma pandemia de depressão, né? Isso aí. Mas muito porque eu tenho visto elas buscando alguma coisa que está muito fácil de elas obterem, entendeu? E é muito engraçado porque uma vez eu escutei uma pessoa falando isso quando ela foi fazer uma caminhada para uma montanha, e aí o sonho era chegar no cume daquela montanha, e quando ela chegou no cume da montanha, agora eu cheguei no cume da montanha. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Porque assim, os objetivos, às vezes, que são materializados, né?
E a gente está numa corrida muito desenfreada pela questão, principalmente financeira, né, material, e nunca se falou tanto sobre isso, né? Acho que talvez a internet ele deu muita voz para a questão do desenvolvimento, de ir atrás e tal. E não que seja quanto, pelo contrário, eu fiz isso a minha vida inteira e continuo fazendo, se desenvolvendo, tentando melhorar, tentando crescer. Mas se o objetivo final for esse, um dia você vai atingir. E no dia que você atingir, você perde a motivação. E aí que é o problema. Porque quando a gente sai de casa, e eu falo muito isso, até lá no canteiro de obra mesmo, eu falo muito isso. Tem um programa que a gente faz uma vez por semana, pelo menos, chamado DDS, que é um bate-papo com os operários. E nesse bate-papo a gente fala de segurança, fala sobre dia a dia nosso, fala sobre vários aspectos. E uma coisa que eu falo sempre com eles é o porquê que eles saem de casa toda manhã para ir para lá. É uma coisa que eu bato muito. O que está te motivando a sair de casa? Exatamente. Se for só pela recompensa do salário, vai chegar uma hora que essa recompensa não vai fazer mais sentido. Por quê? E qual é essa hora, Anderson? A hora que ele precisa se esforçar um pouco mais, a hora que ele precisa sair de casa e está chovendo, a hora que ele precisa enfrentar uma dificuldade. Se for só pela recompensa, fala, não vale a pena eu sair de casa hoje pela minha recompensa. A conta nunca vai bater, né? Exatamente. Mas se ele estiver saindo por um propósito maior, não, eu estou saindo porque eu preciso gerar dignidade para minha família, meus filhos precisam ver exemplo de um homem trabalhador, eu preciso deixar um legado aqui para eles, eu preciso desenvolver um trabalho numa empresa que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Quando isso acontece, a gente transcende essa questão do material. De fato, a coisa muda e isso não tem fim, que eu acabei de falar nisso, são os verdadeiros legados que a gente vê, as maiores empresas talvez com maior índice de relevância são aquelas que conseguem gerar um propósito sincero, um propósito verdadeiro e conseguem transferir isso para as gerações que se sucedem. Quando a gente consegue fazer isso de fato, Anderson, a coisa muda muito. E isso acontece muito comigo. Como eu te falei, eu venho de uma origem assim, muito simples, de vida muito simples, de hábitos muito simples, né? Então, se fosse, de fato, o recurso financeiro que me motivasse a chegar aqui, ia chegar uma hora, eu falei, bom, beleza, para esse padrão de vida que eu tenho e tal, já posso parar, já não tem mais motivo de continuar avançando. Só que quando a gente tira isso do caminho e a gente coloca de fato o propósito verdadeiro, quando a gente olha, Anderson, igual eu olhei agora, tem um mês atrás, a gente abriu para um tour num empreendimento que a gente vai entregar daqui a 6 meses, e a gente olha a história de uma pessoa que era catadora de papelão, entrar no apartamento dela e com os olhos cheios de lágrimas, falar assim, olha, eu nunca imaginei que um dia eu entrar na minha casa. Nunca. Quando você olha isso, tudo faz sentido. Aquele acordar mais cedo, aquele dormir mais tarde, aquele empenho, muda o jogo. Aquilo começa a fazer muito sentido. E aí você começa a reverberar isso para as outras pessoas e isso cria um grande ecossistema ali, uma grande sinergia e a coisa realmente toma outra forma, viu, Anderson? E a gente tem vivido muito isso lá no nosso dia a dia, tem falado muito sobre isso com eles, não é sobre empilhar tijolos, não é sobre edificar um imóvel, é sobre ajudar pessoas a acharem, encontrarem um cantinho para chamar de seu, o seu lar. É sobre isso. E você está lidando com vira o jogo. O maior sonho do brasileiro, né? Sim. Isso já historicamente, né? Todas as pesquisas que se faz, o sonho do brasileiro é conquistar o seu imóvel próprio, né? É ter a possibilidade de um dia ter o seu cantinho mesmo, né? Esse é um sonho. Isso eu lembro muito dos meus avós falando, não, um dia a gente vai ter nossa casinha, vamos comprar, vamos deixar para vocês a questão do legado, né, que você falou. E eu fico muito feliz, Rogério, de você falar disso
de uma forma tão transparente e verdadeira, porque hoje a gente vive um momento tão delicado em que as pessoas buscam apenas o acúmulo de riqueza. Se não for para lucrar muito, não se faz, né? A gente tem hoje profissionais ajudando os outros a ganharem muito dinheiro, a acumularem muitas riquezas, e na verdade a gente sabe que não é isso, né? Pode ser que seja o início de um grande problema na vida dessa pessoa, conquistar muito dinheiro. Pode ser que seja, né? Tem pessoas que não nasceram para isso, né? E ver você falando de propósito, de prosperidade de verdade, como a Bíblia nos fala, né, de prosperidade, porque a prosperidade que está na Bíblia não é acumular ou vil metal, né? Nas palavras, inclusive, do próprio texto sagrado, não é acumular vil metal, é ter esse tipo de prosperidade que o Rogério está falando, de você ter um propósito na tua vida que transceda a essa questão do acúmulo, que não seja apenas o acúmulo o teu objetivo de vida, né? Então eu fico muito feliz. Gente, eu tenho que falar aqui, né? Porque às vezes o Anderson tá parado aqui, o Rogério, a gente está aqui no meio de um estúdio, né? Dentro do Teresópolis Shopping. Então volta e meia eu vou fazer assim, porque passa um amigo, um conhecido, um outro, né? Faz aqui um aceno pra gente. Se você não sabe ainda onde é, né? O estúdio que a gente grava o Diário Podcast, fica aqui no 3º piso, no Teresópolis Shopping Center, do lado da Havana, né? Que nos brindou, inclusive, com esse café delicioso, chocolatezinho, água. Top, né? O café tá bom, não tá, Rogério? Vale a pena vir conferir. Tá muito bom. A gente tá aqui do lado da Havana, né? Então, se você quiser conhecer, vem aqui, o estúdio está aberto sempre. Vai ter aqui gravação. Minha querida Carol vai estar por aqui, o Marcelo vai estar por aqui, ou vai ter outro tipo de gravação, né? Aliás, Carol, um beijo para você, né? Eu tava com saudade de nos confundirem, né? Porque, Rogério, historicamente, eu e a Carol sempre fomos marido e mulher, né? Para as pessoas em casa. Porque o pessoal via, tá na Diário TV, um é Anderson Duarte, outro é Carol Duarte, pá, então fez a ligação ali. Então era muito comum a Carol, né, tá lá em algum evento, a pessoa manda um abraço pro seu marido lá, vejo muito o programa dele, e comigo a mesma forma. Pô, tava vendo o programa da sua esposa, enfim. Beijo, Carol. Carol, inclusive, passou aqui. Então, se você estiver passando por aqui, tiver uma entrevista, pode interagir. A gente não liga, não. A coisa aqui é de verdade. Rogério, vamos falar um pouquinho de futuro, que eu acho que a gente falou um pouco de motivação, falou um pouco de pertencimento, prosperidade, mas não dá para não falar de futuro, né? Não dá para não falar de futuro, de preservação. E eu falo isso com muita tranquilidade, gente, porque a Gênesis eu já acompanho há tantos anos, né? A gente já fez tanta cobertura com vocês, já há tanto tempo, né? Eu estava tentando me lembrar quando foi a primeira matéria, não lembro. A gente já fez entrega de empreendimento, a gente já fez início de obra, a gente já fez todos os processos, né? A concepção de projetos, enfim. Eu tenho o privilégio de poder ter uma relação muito próxima com a Gênesis. Então eu posso falar que é uma empresa que se preocupa muito com o entorno daquilo que ela está produzindo, né? Porque é muito fácil uma empresa ir lá comprar um terreno, levantar uma edificação e pronto. Não. Eu lembro de alguns trabalhos que a gente fez em conjunto, inclusive, de ir ao local, conversar com as pessoas. O que você acha daqui, no teu entorno, ter um empreendimento? Mas não vai ser só construção de prédio, a gente vai ter aqui um tratamento de água, a gente vai voltar essa água para o ambiente mais limpa do que a que foi captada. Então a gente mostrou isso algumas vezes e é uma preocupação sempre da empresa. Como é que é pensar isso? Porque não é uma coisa comum, Rogério. A gente tem que ser muito sincero aqui, né? Muitas empresas de construção civil pelo país afora, não estou falando de Teresópolis, mas pelo país afora, estão preocupadas com essa receita. Compra um terreno barato, monta um empreendimento lucrativo e, tchau, tchau, abraço. A Gênesis não tem esse tipo de preocupação, pelo contrário, né? Vocês, antes de iniciar esse processo, vocês pensam no entorno. De onde surgiu isso? Como é que isso... porque hoje é uma marca da empresa, mas como é que surgiu isso dentro da tua empresa? Então, Anderson, a empresa, na verdade, ela nasce bem estruturada para viabilizar o primeiro imóvel, né? Quando ela nasceu lá em 2009, 2010... a gente tinha um cenário, basicamente, naquele momento, a gente não tinha oferta de imóvel, já há uns 20 anos, a gente não tinha uma oferta de imóvel popular, um imóvel econômico.
E os que tinham, geralmente, vinham de forma muito, como eu vou te dizer assim, muito, basicamente era para atender uma necessidade. Pronto, a necessidade da moradia, mais Sim. básica possível, né? Era alguns até precários, né? Precários, isso, que foi o formato ali do BNH mais ou menos, é o que a gente tem de mais recente de empreendimento econômico, né? Antes do programa Minha Casa Minha Vida. E quando a gente entrou, e foi meu briefing lá do começo, eu disse, olha, gente, se for para entrar, para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, nós vamos ser basicamente um repetidor de alguma coisa assim, mas não faz muito sentido isso para mim. Então é melhor ficar na minha posição aqui onde eu já estava no mercado de empreendedorismo, eu já estava assim, com uma certa relevância, no que a gente fazia, no segmento que a gente estava, já tinha uma certa relevância, e não fazia sentido a gente ser mais um. Então a gente vem para o segmento da habitação com um diferencial, ó, vamos ser a nossa tônica sempre, nosso core vai ser viabilizar o primeiro imóvel, só que de forma que traga dignidade, conforto, qualidade para quem vai estar aqui. Por que isso é tão forte para mim, o Anderson? Quando eu também era bem pequenininho, lá criança ainda, eu morava num bairro chamado Fonte Santa. E eu sentia na pele a dificuldade de não ter um local com saneamento básico, decente. Eu sentia na pele um local que não tinha asfalto. Por exemplo, a minha casa era uma casa, um aproveitamento de uma garagem. Então eu sentia na pele não ter uma ventilação adequada. E principalmente naquele período de não ter um local para a gente fazer o nosso lazer básico. Basicamente a gente pegava uma bola, ia para a rua e fazia o nosso jogo de várzea ali na rua. E quando a gente veio para o econômico, falou, bom, a gente precisa mudar essa realidade. Então vamos fazer caber na conta, de forma que o nosso cliente ele consiga sentir orgulho, consiga sentir, se sentir, como você falou de pertencer, consiga sentir dignidade na hora que ele entrar aqui e ele poder ir com o filho dele na quadra, ele poder ir com o filho dele na piscina, como um empreendimento que a gente entregou há pouco tempo, que os clientes têm a própria academia dentro do empreendimento. Quer dizer, foi muito bom ver parte dos meus vizinhos lá da Fonte Santa entrando no seu apartamento lá na Cascata do Imbuí e fazendo uma postagem lá assim, olha, hoje eu vim malhar na academia do meu condomínio. Foi muito bom. E isso norteou norteou como uma primícia do nosso negócio. Então, hoje a primícia nossa é, de fato, trazer um produto econômico que gere relevância para quem vai usar, que gere dignidade, gere esse sentimento de fato que o produto pode gerar, né? Como é que você vê o futuro do mercado hoje, né? Porque a gente experimentou esse boom lá, né, com o advento do programa Minha Casa Minha Vida, claro. A Gênesis foi uma das primeiras empresas, inclusive, especializadas nesse segmento a oferecer áreas de lazer. Eu lembro do elevador, que foi um escândalo à época. Esses caras estão ficando malucos, eles vão botar um condomínio Minha Casa Minha Vida com elevador, né? Eu lembro, foi escandaloso, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar uma escolha, como o Rogério disse, uma escolha da empresa de oferecer uma qualidade diferenciada. Mas como é que você vê o futuro hoje desse tipo de empreendimento? Mudou alguma coisa? Porque a gente teve uma mudança significativa na população, né? A gente teve uma parte da população que experimentou uma queda muito brusca, né, da sua renda mensal, e isso é uma realidade muito pulsante no nosso município, né? Que pode até parecer um município muito próspero, de certa forma para algumas classes, mas também com muita dificuldade nessa questão da geração do sustento mesmo, mensal. Não estou nem falando de sobrar para investir, não, gente. É não ter para pagar as contas, a coisa está assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais oportunidades sendo geradas, né, com flexibilidade no programa, facilidade de acesso
que a Caixa experimentou, né, ao longo desses anos também. Como é que você vê o futuro hoje desse tipo de segmento? Ainda temos muito para percorrer, e aí eu já vou de senso comum, tá, gente? Porque não é minha área. Eu acho que temos, né? Porque a gente tem um déficit habitacional gigante no nosso país, né? No nosso município, então, nem se fala. Mas você vê que esse déficit ele pode ser suprido dentro dessa mentalidade hoje, das construções coletivas, dessa proposta qualitativa. Como é que você vê o futuro desse mercado? Anderson, tem um dado muito importante. A gente tem 6 milhões, a nossa demanda do Brasil hoje, 6 milhões de habitações. Hoje nós precisamos, para zerar, tem que construir 6 milhões. 6 milhões de habitações para poder zerar. Gente, isso é muita coisa, é muita coisa. E o outro dado também bem importante que fala de mercado é a importância de um programa social que consiga viabilizar isso, sabe, Anderson? Isso mudou a história do nosso país, tem mudado todos os dias. Não falando de lado de política, da questão partidária, falando especificamente do programa. De fato, esse programa mudou o nosso país, mudou muito essa questão do acesso e da dignidade a isso. E só para você ter uma ideia desses dados, quando a gente começou o processo de estudo lá em 2006, 2007, de estudo para entrar no segmento, a gente tinha em crédito à habitação 3% do PIB. Era a nossa relação PIB versus investimento em crédito à habitação. E as economias pareias com a nossa, né, que mais ou menos regulavam com a nossa economia, estavam no patamar de 18, 20, 13, muito acima. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que oceano azul, meu irmão, isso vai catapultar. Para você ter uma ideia, isso em 2006, 2008 que veio o programa, com essa enxurrada de recursos que veio no mercado. De fato, veio muita grana, muito dinheiro, e muitas pessoas acessaram a casa própria. Mas nós passamos de 3 para 9. Significa dizer o seguinte, Anderson, esse mercado ainda vai possibilitar muitas pessoas a conquistar a sua casa própria. Que, no pior dos cenários, o nosso vizinho aqui, o México, tem 22% do PIB investido, entre 18% e 22% do PIB investido em crédito habitacional. Nas economias mais consolidadas, Estados Unidos, 50 e poucos por cento do PIB em crédito habitacional. E tem outros até com um percentual maior. Significa dizer o seguinte, Anderson, se a gente continuar dando a resposta a esses programas de forma séria. É lógico que a gente sabe que muitas pessoas se aproveitam disso, como você falou anteriormente, pessoas que estão mais focadas no recurso do que no propósito. Muitas pessoas se aproveitam disso, mas no modo geral, assim, falando de aspecto geral, até é uma fatia pequena. Que o ambiente comum é de fato pessoas que estão ali ligadas no propósito específico da viabilização da casa própria. Mas a gente tem um espaço muito grande e o mercado vai continuar muito pujante, muito forte antes. No próximo ano, a gente acredita que vamos ter aí um aumento muito significativo, talvez 1,5 o orçamento que nós tivemos esse ano para investimento em habitação no ano que vem. Então, se prepare, os clientes podem se preparar. Aquelas pessoas que já estão desistindo de sonhar da casa, elas não podem desistir, elas têm que se preparar todos os dias e ganhar energia, força, porque ainda tem muita coisa para acontecer. E eu acredito muito que Teresópolis tem total possibilidade de mudar o aspecto geográfico, né, geológico até, nesse sentido, de desastres com moradias e locais inapropriados, através desses programas, através da construção de habitações econômicas e mudar não só de forma física, nível de segurança, né, física, mas também a questão social, né, questão socioeducacional ali, né?
A gente tem um potencial muito grande antes de transformar essas nossas comunidades aí e aos poucos ir remanejando, trazendo local urbanizado, com saneamento básico, com acesso aos aparelhos públicos e várias outras questões. Então, um mercado continua fervilhante, não desacelerou, pelo contrário, ele acelerou, continua acelerado. E a gente se preparou muito para esse momento, viu, Anderson? Nós estamos hoje a Gênesis é a maior parceira da Caixa Econômica na região serrana. Uhum. Hoje a gente tem, em média, 70% do share no nosso segmento. A gente avançou ano passado para Petrópolis e foi um sucesso absurdo lá, legal, muito bom. Está fazendo um empreendimento lindo lá, com 630 unidades. Foi muito bonito de ver. E o próximo ano vamos avançar para Nova Friburgo. A nossa ideia, de fato, é consolidar aqui na região serrana como a principal construtora e a construtora que mais viabiliza acesso à casa própria. E é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né, gente? É isso que o Rogério falou. Sairmos desse status de cidades com iminência de risco, que é o que acontece. A gente sabe que existe pela nossa condição geográfica, inclusive pela nossa posição geográfica, estamos muito mais suscetíveis às intempéries naturais, mas se a gente tiver uma qualidade habitacional, qualidade organizacional, inclusive do uso do espaço urbano, a gente consegue minimizar muito as intempéries e não estar tão suscetível como a gente está hoje. Então, é uma coisa que precisa ser pensada. E você citou, né, a questão do programa, que mudou a vida do nosso país, concordo absolutamente com você, e é um dos claros exemplos de como políticas devem ser pensadas a partir do legado que se deve deixar além dos governos. Porque ter uma política consolidada, né, de acesso ao crédito habitacional não depende de governo X, posição A, B, se é esquerda ou se é direita. É um direito nosso, está consolidado. As empresas públicas têm esse dever de conceder esse crédito. Existem muitos facilitadores, porque eu acho que o nosso maior problema hoje do acesso talvez seja a falta de informação. É aquela velha história de que não vou conseguir mesmo, eu não tenho isso, poxa, nunca tive crédito na minha vida para fazer isso. Então, é uma informação que precisa chegar a essas pessoas e que só vai chegar se for uma política pública mesmo, né? Não uma política partidária de governo A, B, C ou D. Então, é uma política pública. É por isso que tem dado tanto resultado. Nós compartilhamos de preocupações públicas comuns, né? Principalmente com as questões administrativas do nosso município. E você está numa área que, assim, eu acho que todas as áreas não dá para se ter um caminho paralelo, né, sem nenhum tipo de conversa com o ente público. Você precisa do ente público, né? Precisa ter essa relação. Como é que você avaliaria, aí eu não estou falando de governo, nenhum, nem outro, o que passou, o que virá, eu estou falando de política da empresa. Como é que é a tua relação com o poder público? O que você hoje coloca como premissa? É uma premissa participativa, uma premissa colaborativa? Como é que você vê hoje, né, dentro do teu organismo, né, empresarial, essa relação com o poder público? Eu vou chegar lá na frente porque eu quero perguntar depois. Ótimo. Mas é só para entender como é que é a tua relação. O que acontece? Eu acredito muito no poder público trabalhando em parceria com a iniciativa privada. De fato, não acredito no Estado inchado, grande, pesado, né, moroso. Acredito que a gente explora muito pouco isso, porque, falando da nossa cidade especificamente, né, nós estamos aqui, empresários que nasceram em Teresópolis, que são apaixonados pela cidade, que querem sempre ali fazer de tudo para a coisa prosperar e tomar um caminho melhor. E muitas vezes a gente esbarra em questões políticas e burocráticas e até de legislação mesmo impedindo isso, sabe? Eu acredito muito que boa parte dos nossos problemas sociais, econômicos, que tem intervenção da prefeitura, do Estado muito forte e poderia dizer ineficiente, né, em muitos casos,
elas se tornariam bem diferentes se fossem feitas pela iniciativa privada. Então, eu acredito que, de fato, nós temos um papel social, econômico muito importante e a gente trabalha o tempo todo para ser relevante para o nosso município. É uma política nossa, onde a gente passa, a gente sempre trabalha em parceria. Muitas vezes a gente, lógico que esbarra com a burocracia do ente público, mas não vamos parar por aí, em que pese todas as dificuldades, em que pese todas as morosidades, em que pese todos os atropelos, vamos continuar insistindo, porque a gente ama a nossa cidade, ama esse local e a gente tem certeza que podemos fazer desse local um local muito melhor para se viver. É isso aí. Concordo e assino embaixo, com certeza. E dentro dessa fala do Rogério, eu queria salientar o seguinte: a gente tem percebido, principalmente no nosso estado, que esse ânimo que o Rogério falou, de independente de questões políticas, ou se vier para atrapalhar, a gente não está nem aí, vamos continuar realizando, vamos continuar fazendo. Esse ânimo da iniciativa privada tem dado muito resultado no interior do nosso estado, principalmente. Algumas cidades têm prosperado muito a partir desse ânimo. Mas aquelas cidades que têm mostrado mais resultados e têm prosperado mais e têm ganhado relevância são aquelas que têm esse ânimo do empresariado, mas também a parceria do poder público. Então fica aí uma dica, né? Eu vi recentemente um estudo, né? Você com certeza está ligado nisso, que tem algumas cidades aqui no nosso estado que vão, para os próximos anos, se tornar destinos consolidados, destinos inclusive internacionais. Estou falando de Miguel Pereira, né? Que tem um número de investimentos absurdos, fez empreendimentos maravilhosos, o Parque dos Dinossauros, né, um centro de eventos, de convenções gigantesco. Estou falando de Areal, que é um município, gente, pequenininho aqui do lado da gente, perto de Petrópolis, ali, um município pequeno, mas que está com um nível de investimentos gigantesco. Desconhecido, né? Desconhecido por muita gente, mas que tem uma vila temática italiana que está disputadíssima. Procura lá na internet, tenta fazer a reserva para você ver como é que você vai demorar para chegar lá. Então, assim, e são empreendimentos que têm a marca dessa vontade do empresariado, que é uma coisa extremamente importante, tem que ter, e que bom que os nossos empresários estão assim, mas só está tendo um resultado excepcional aqueles municípios que têm essa sinergia, que existe uma conversa. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito de Miguel Pereira, que é um cara muito acima do seu tempo, muito. O pensamento dele é daqui a 30 anos, gente. Ninguém consegue ser prefeito 30 anos, assim, né? Não sucessivamente, ele vai ter que ter alguma pausa aí. Então ele não está pensando na questão dele. Ele está pensando em como a cidade dele, onde estão os empreendimentos dele, onde está a família dele, onde está a vida dele, como essa cidade vai ser exponencialmente grande a partir da construção política pública, da construção política coletiva. Então, o teu discurso e os resultados que a gente tem visto a partir dos municípios têm mostrado isso, né? Tomara que a gente consiga fazer isso aqui em breve, porque Teresópolis já é um destino consolidado. Não precisa se provar, né? Já está não provado. Não precisa se provar, mas a gente precisa ganhar muito ainda, expertise, organização, enfim, muitas outras coisas que não apenas o dedo de Deus, entre outras coisas, né? Aliás, o dedo de Deus vira uma confusão, que é uma confusão sem tamanho, né? Despropositada. Não vamos gerar notas de repúdio aqui, Rogério. Então vamos passar para outro tema. Rogério, tem um anúncio aí que está fazendo um estardalhaço na cidade, de uma rede famosa de hotéis, conhecidíssima. Eu já estive, inclusive, hospedado várias vezes na minha vida nessa rede, e tem um anúncio aí dessa rede chegando em Teresópolis, e um passarinho me contou que a Gênesis está dentro desse projeto, que é o projeto Ibis Teresópolis. Eu sei que a gente não pode falar muito sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso, porque se eu não falar sobre isso, eu apanho, porque um monte de gente pergunta para o Rogério como é que vai ser. Então vamos lá. Como é que essa história do Ibis em Teresópolis, um empreendimento belíssimo, elevador panorâmico, como é que vai ser essa história, cara? Anderson, isso foi um projeto que deixou a gente muito feliz de conceber.
A gente buscou assim, incessantemente, pensando nessa nossa posição de viabilizar novamente, né? Como viabilizar um projeto para A gente foi demandado, né? Tinha um prédio aqui na cidade, historicamente já estava fechado há mais de 20 anos, né? Que estava lá bem se deteriorando e acabando, enfim, falando português claro, enfeiando ali a nossa cidade, inclusive. E o prédio estava no mercado, sendo para ser vendido, e acabava que o português, claro, a conta não fechava. Todas as pessoas que iam lá tentar fazer a destinação daquele prédio seria demolir e jogar tudo que está ali fora e talvez construir alguma coisa nova. E aí a conta nunca casava. E aí uma vez a gente recebeu a demanda da questão de viabilizar um projeto pro prédio, e aí eu fiquei, o que Teresópolis precisa, de fato? E a gente passou aí mais ou menos uns 6 meses matutando, perguntando, pesquisando e ruminando isso, até que um dia nasceu essa ideia do hotel. Teresópolis, como você falou, já é um destino muito consolidado. Sim. Só que ao longo do tempo, o Teresópolis foi perdendo energia, foi perdendo força, foi perdendo distribuição, né? Perdendo poder de captação. Poder de captação, pois bem. E aí, pensando nisso, como o prédio já tinha uma vocação hoteleira, né? Ele anteriormente já tinha sido um hospital, que inclusive eu tenho uma ligação com essa história muito forte, né? Meu pai, ele sofreu um incidente quando tinha 18 anos e foi para esse hospital, e graças a Deus e por conta desse hospital hoje eu estou aqui, senão nem aqui eu estaria. Então é uma ligação muito forte com esse prédio também, e isso me motivou mais ainda a apresentar um projeto bem bacana. Pois bem, trabalhamos aí durante 6 meses, 1 ano no projeto, e aí fomos para fazer a proposta do proprietário, né, de proposta de compra, e não foi uma negociação fácil, foi bem dura, mas no final conseguimos viabilizar a compra, e aí quando estávamos com tudo consolidado, o prédio comprado, a gente foi em busca do parceiro para fazer o negócio. E aí era a grande questão, né? Bom, o que Teresópolis precisa? De mais um hotel? Simplesmente? Não era mais um hotel. Precisava de um hotel que fosse relevante para a cidade. Sim. E aí a gente foi nas grandes redes. E dentre as grandes redes que a gente foi, me surpreendeu, porque todas elas onde eu fui, Anderson, eu fui recebido com tapete vermelho. Claro. Por quê? Porque quando eu falava o nome Teresópolis, parecia que abria uma porta absurdamente grande, para a gente entender o nosso tamanho no cenário. Você falou de Miguel Pereira, né? Que a cidade está ficando lindíssima, mas com certeza não teria mesmo apelo. Não abriria a mesma porta falando que sou de Miguel Pereira, né? Apesar de eu achar que eu fui lá, a cidade está transformada, está linda. Parabéns ao prefeito, lá o André, né? Isso. Mas, dentre as opções que nós tínhamos, nós pudemos escolher a melhor. E isso foi muito bom. E a gente escolheu a maior rede internacional que está no Brasil, que é a Accor. A Accor é uma rede mundial, está em praticamente todos os países, tem uma operação gigante. E no Brasil, a maior rede de hotéis é da Accor, né? E aí a gente basicamente selecionou o produto. O Accor tem vários produtos, né? E a gente selecionou aquele que mais se adequava ao perfil do turista que vem para Teresópolis, do turista, não só o turista de lazer, mas os outros turistas, o turista de trabalho. Teresópolis recebe muitas pessoas de fora que vêm para cá para fazer trabalhos pontuais, especializados. E ficamos muito felizes em aproximadamente um mês temos fechado o contrato com a Accor, e em breve estaremos erguendo aí o Ibis Style, que é o Ibis do segmento econômico premium, né? Sim, é a marca mais premium da Ibis, e é a marca que tem mais se propagado hoje, é a Ibis Style. E estamos muito felizes de participar desse projeto. É um projeto idealizado pela Gênesis, 100% da Gênesis.
não tem intervenção de outras pessoas, e vai ser muito bom poder, mais uma vez, contribuir para a nossa cidade, trazer um aparelho público aí, público-privado, né, de primeiríssima, e um projeto lindo que vai abrilhantar aquele lugar, que vai inclusive agregar valor para aquele lugar e agregar valor para a nossa cidade também, porque a gente passa a distribuir os nossos quartos numa rede internacional. Então, o cara lá em Londres, quando ele pensar em vir para o Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro por si só já se vende, o mundo inteiro quer vir no Rio de Janeiro um dia, quando ele pensar em vir para o Rio de Janeiro e for escolher o hotel, vai aparecer lá agora Teresópolis como um destino que tem distribuição de uma rede internacional. Então, foi muito bom. Gente, isso não tem preço, né? Porque, na verdade, ter essa inserção numa rede tão grande como a Cor é algo que, para a cidade, é um retorno absurdo. Como o Rogério falou, qualquer mecanismo de busca de acomodação lá que o europeu fizer, o americano fizer, vai aparecer lá a incidência de Teresópolis dentro de uma acomodação de qualidade, né, que é o que normalmente esse nosso turista busca, e com um preço bacana, que é a receita melhor que tem, né? É o bom, bonito e barato. E tem uma cereja do bolo, Anderson. Aproveitando o que a gente tem de melhor, que é a nossa vista, e você falou do dedo de Deus aí, né? A gente se orgulha tanto do dedo de Deus, né? E nós idealizamos para o terraço um aparelho, um restaurante rooftop, que vai ainda elevar mais ainda. E a cereja do bolo desse rooftop é a vista para o dedo de Deus. Então, as nossas tardes de pôr de sol, vamos ter um lugar muito bacana para apreciar o dedo de Deus. E a gente está em negociação com uma rede, com uma rede de restaurante aí que, se a gente conseguir fechar, pode ter certeza que vamos atrair muita gente bacana para conhecer nossa cidade. Normalmente, esses restaurantes são abertos ao público, né? Então, o próprio Teresopolitano ganha um novo aparelho também, né? Isso é muito legal. Boas notícias, né? Que bom que eu fiz essa pergunta, gente. Então, já cria a expectativa aí. Rogério, para a gente finalizar, você é um grande apaixonado por Teresópolis, assim como eu. Você é uma pessoa que pensa no futuro de Teresópolis. Você é uma pessoa que busca soluções para o nosso município. Está sempre engajado em movimentos sociais, políticos, econômicos. E eu queria te perguntar o que você pensa para Teresópolis daqui a 20 anos. Quando teu filho estiver aí, né, já com seus netos, eu já tenho meu neto, então eu sei um pouco do que é isso, mas quando você estiver com seus netos no teu braço, podendo aproveitar um pouco mais a cidade, o que você espera encontrar em Teresópolis? Porque em estar em Teresópolis, eu não tenho dúvida que você vai estar, Sim. assim como eu também tenho essa certeza na minha vida. Mas que Teresópolis que você quer encontrar daqui a 20 anos com teus netos? Então, Anderson, não só quero encontrar, eu luto para que isso aconteça de fato, sabe? E boa parte das minhas manhãs, quando eu acordo por esse motivo. Eu acredito muito que Teresópolis vai voltar a brilhar, como fala o próprio hino. E acredito muito numa cidade mais organizada, mais limpa, com aparelhos de fato que sejam relevantes, que a gente volte a ter orgulho de falar que sou de Teresópolis, com todas as letras. Acredito muito no potencial nosso turístico, mas também no nosso potencial econômico de outros vetores, né? Eu tive em Florianópolis esses dias e na convenção que eu fui, o prefeito lá abriu a convenção e me assustei quando ele deu um dado. Ele falou que Florianópolis, quando a gente lembra de Florianópolis, pensa de praia, turismo, né? Uhum. E ele falou assim, olha, se enganam se achar que o turismo é o maior vetor da economia. O maior vetor da economia de Florianópolis é empresa de tecnologia. Falei, hã? Empresa de Você nem imagina isso. Tem 20 mil empresas de tecnologia naquela cidade. E nós temos total capacidade de nos transformarmos um polo econômico pela nossa proximidade com a capital, pela nossa qualidade de vida que a gente pode proporcionar para as pessoas que aqui vão estar. Eu tenho certeza que a gente pode construir uma Teresópolis muito melhor do que já é, não só pela nossa
beleza natural, mas também pela qualidade dos moradores que aqui estão e que eu tenho certeza que podem fazer total diferença para a nossa cidade. Concordo e assino embaixo de novo. Você vê que eu estou com um monte de assinatura aqui embaixo, né? Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Fiquei muito feliz desse nosso bate-papo, Rogério, de verdade. Por isso que eu fiz questão que o Rogério estivesse aqui. Valeu a pena, né, todo o nosso esforço para passarmos esse tempo aqui batendo um papo. Se você gostou, compartilha nas tuas redes sociais. Pode compartilhar com o Rogério também aí dentro das tuas redes sociais, a minha, a rede do Diário, do Teresópolis Shopping. Fique à vontade. Vamos passar à frente essa positividade, vamos passar à frente esse sentimento importante que a gente tem com relação ao nosso município, né? Vamos levar esse orgulho que a gente tem aqui tão grande para frente, né? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Eita, eu que agradeço, Anderson. Sempre um prazer estar com você. Aprendo muito com você. Você é um mestre, né? E por isso está nessa posição agora. Tenho certeza que você abrilhanta muitas pessoas com a sua capacidade profissional. Mas é sempre muito bom conversar com você. Realmente aprendo muito com você. Aprendo muito com toda a sua trajetória. Foi um prazer enorme esse bate-papo. Foi muito bom também. É muito bom poder falar sobre a nossa cidade, falar do que a gente está fazendo. E espero estar aqui juntos em outras oportunidades. Teremos, com certeza. Foram me desaposentar, fazer o quê, né? Em breve vamos fazer um Volta Anderson aí. Agradecendo ao Diego que está aqui controlando, né, os equipamentos e fazendo a captura para a gente desse projeto. Agradecer ao Teresópolis Shopping, ao Grupo Diário. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né, na pessoa da minha magnífica reitora, a professora Verônica Albuquerque, também a direção-geral da instituição, por terem me cedido estar aqui hoje, né? A minha casa hoje é o Unifeso. E em breve também estaremos aqui, o pessoal está me cobrando, né? E aí, o pessoal do Unifeso não vem? Vem. Vamos trazer aqui um pouco do que está acontecendo na empresa também, para que você conheça de verdade, né, o que está acontecendo lá no Unifeso, o que está acontecendo na FESO de uma forma geral. Teremos aqui vários profissionais ao longo do Diário Podcast. E já sabe, né? Gostou? Compartilha nas redes sociais, participa conosco, interaja e, quem sabe, você não nos ajuda a construir o próximo Diário Podcast, né, com a sua sugestão. Estamos aqui abertos às sugestões. Um grande abraço a todos, que seja uma semana abençoada na vida de vocês e a gente se encontra em breve em mais uma edição do Diário Podcast. Beijo grande, até a próxima.